que é uma proteção de Deus. Nesta manhã eu gostaria de convidá-los a abrir. O Jonathan vai jogar ali pra gente. João capítulo 20. Evangelho segundo João capítulo 20. E o tema desta manhã, até a Silvia falou assim: nossa, que coincidência, né? Que coincidência não, que conexão. A gente estava ali ao fundo, a Carla ministrando, e ela falando que tragada foi a morte pela vida. E é o tema desta manhã: tragada foi a morte pela vida. Que algo magnífico, queridos. Evangelho de João, no capítulo 20, diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi levada ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para sua casa. Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixando-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés, e disseram-lhes: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, tu o levaste? Dize-me aonde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que eles lhe disseram isso. E o tema desta manhã: tragada foi a morte pela vida. A gente poderia fazer uma brincadeira aqui, né? Por que Jesus apareceu primeiro para a mulher, né? Por quê? Alguém dá um palpite aí? Porque a mulher ia espalhar mais rápido a notícia. A notícia ia se espalhar muito mais rápido. O mestre ressuscitou. É brincadeira. É brincadeira. Os homens são muito fofoqueiros. A gente que trabalhou em fábrica, quem trabalhou já em fábrica aqui, metalúrgica, tal, os homens é fofoqueiro, né, Silvio? É demais. Mas, queridos, esta é uma manhã maravilhosa. Esta é uma manhã que nós conhecemos como a Páscoa. É uma manhã incrível, porque eu já quero te convidar a celebrar esse Jesus, queridos. Esse Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e dizer que a morte não pôde detê-lo. E nesta manhã o que nós cristãos comemoramos é que Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou, isso já é motivo. Se nós parássemos por aqui e começássemos a levantar as nossas mãos em louvor, em gratidão, em exaltação, porque Ele ressuscitou, já seria suficiente, querido. A morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou e Ele vive e Ele está entre nós. Sabe, hoje para nós cristãos, isso é uma data muito importante. Essa é uma data que deve sim ser comemorada, relembrada. Mas precisamos ter a ideia do real significado. E para muitos pode parecer a história da carochinha, um conto de fadas, pode parecer, mas não, isso é fato. Jesus veio cumprir um propósito, nós vamos ver aqui no decorrer da palavra, mas Ele morreu. Mas isso não é o suficiente. Isso não seria o suficiente. Ele ressuscitou. Sabe, ao longo do tempo, ao longo da história, o adversário, o diabo, ele vai tentando colocar distrações, ele vai tentando jogar situações que nos distraem do verdadeiro sentido. Então isso é colocado de uma forma muito sutil, e com o passar dos anos isso vai ganhando força, né? E aí a gente vê tudo apontando para chocolate, tudo apontando para um Colomba Pascal, tudo apontando, e o verdadeiro coelhinho, ali o irmão, coelhinho, e as nossas crianças ali também vão ser ensinadas desde muito pequena, sabe? E algo muito interessante aqui, eu quero voltar com vocês lá em Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ver um pouquinho da história até a gente chegar nos nossos dias. Em Gênesis, no capítulo 3, vai nos falar sobre a queda do homem. Deus cria todas as coisas, cria o homem, apresenta a Adão o jardim. Eu fico imaginando como era esse jardim. Então apresenta a Adão e diz: olha, isso aqui é teu, você vai administrar, aqui possui tudo o que você precisa. Mas aqui também existe um fruto, uma árvore, que ela tem um fruto, esse fruto representa a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Essa árvore você não vai, o fruto dessa árvore você não vai. E nós sabemos ali que houve a queda. A serpente seduz e há uma queda. Com essa queda, querido, muitos prejuízos aconteceram. Muitas coisas. A principal dela se chama morte. Principal prejuízo foi a morte física e a morte espiritual. Você sabe que quando perdemos um ente querido, nós sofremos tanto, nós choramos tanto, porque nós não fomos feitos para perder. Deus nos cria e diz que viveríamos eternamente, mas o pecado trouxe a morte. Então a gente pode chegar numa pessoa num leito de UTI, talvez numa condição final de vida, mas ela está lutando para viver, ela quer viver, enquanto há fôlego de vida, ela luta, ela quer viver, porque dentro dela existe um DNA dizendo que ela é eterna, nós somos eternos, e o que trouxe essa morte física foi o pecado, e o pecado, querido, ele nos trouxe diversos prejuízos, além da morte. Diz que Deus se relacionava com o homem toda a viração do dia. Você tem ideia do que é isso? O próprio Deus se relacionar todos os dias. Na viração do dia, Ele se apresentava e tinha um diálogo. E Adão, como que foi o dia? Adão, como que estão as coisas? O próprio Deus, isso foi quebrado. Ali muitas coisas pertinentes ao que vivemos hoje, diz que as dores nos partos iriam ser multiplicadas. Agora a mulher iria sofrer, iria ter uma certa dor, fruto do pecado. A terra se torna maldita. Maldita é a terra por causa de quem? Por minha culpa, por sua culpa. A terra se tornou maldita. Com o suor do teu rosto,
comerás o pão, dizendo a Adão. E aí talvez você diga assim: puxa, o homem não trabalhava? Não, ali o texto diz que com o suor do teu rosto você vai ganhar o pão, agora você vai ter que trabalhar. Não existia fadiga pelo trabalho. Hoje você trabalha, homem, mulher, e às vezes você chega em casa tão desgastado, você fala: nossa, que dia. E a primeira coisa que você quer é tomar um banho e descansar e falar: ufa, quero deitar. Não existia isso. É uma consequência do pecado. O homem foi expulso do jardim, e a morte agora faz parte da nossa vida. Ah, queridos, mas Deus, Ele é rico em misericórdia. Deus é rico em amor. E Deus estabeleceu um plano, um projeto, para que o homem pudesse se redimir e novamente ter o direito a uma vida eterna. Deus, então, sendo rico em amor, em misericórdia, não poderia deixar a sua criação, por conta do pecado, morrer. Tinha que ter um plano. E o plano de Deus foi a redenção por meio do Cristo que haveria de vir. A palavra redenção, ela significa redimir uma pessoa ou uma propriedade, pagando o preço da venda e recuperando o perdido. Olha só que interessante. Pagar um preço para recuperar aquilo que foi perdido. Redenção significa libertação, reabilitação, reparo, salvação, adquirir de novo, direito de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. E foi exatamente o que Cristo fez por nós. Com o pecado, a morte entrou no mundo, a morte espiritual. Existia uma condenação, existia uma sentença. Essa sentença era a morte eterna. Essa sentença, aquilo que agora ficou como de direito para mim, era um inferno, era uma separação eterna em Deus. Mas Deus elaborou, Deus já tinha um plano. Esse plano era a redenção, adquirir de novo, resgatar, tirar do poder de Satanás, tirar eu e você de um cativeiro e nos transportar para o reino da sua luz, para o reino do seu amor. Que plano magnífico, chamado redenção. Esse plano de Deus, redenção, foi sendo revelado aos homens no decorrer da história. Foi sendo exposto, foi mostrando. E hoje o que nós celebramos como Páscoa teve início há aproximadamente 3.500 anos atrás, que foi lá no Egito. E lá, interessante, no final do livro do Gênesis, início de todas as coisas, ali no capítulo 47, começa a nos mostrar a história. Ali José já era o governador do Egito. Gênesis 47. E você acredita que conhece a história de José, um jovem vendido como escravo pelos seus irmãos, é levado como prisioneiro, como escravo para o Egito. E eu vou resumir porque você conhece a história. E ali ele, temente a Deus, servo de Deus, fiel em qualquer circunstância, fiel diante do pecado, ele escolheu servir a Deus. Fiel em qualquer circunstância, José se torna o governador do Egito. José se torna o homem mais importante daquela época. Ele se torna o segundo homem. Existiu o faraó e José, um hebreu, um estrangeiro, ocupa uma posição de destaque. Olha que interessante. Então no final ali do livro do Gênesis, a gente começa a ver uma migração do povo hebreu, o povo de Deus, para o Egito. Uma grande fome dominava o mundo, a seca, a miséria, não existia alimento. A desgraça estava instaurada no mundo. O mal está instaurado, e note, tudo consequência de Gênesis 3.
É uma consequência do pecado, e a terra está nessa condição. Porém, José, sendo o governador, conseguiu a permissão de Faraó para trazer o povo hebreu, o povo de Deus, para o Egito. E José, esse grande governador, ele consegue essa permissão. Então o Faraó autoriza o povo para que eles se estabeleçam no Egito, para que ele cuide dos animais, para que eles cuidem da terra. E os anos se passaram, e aquele povo que era pequeno até então, que sai da terra e vai para o Egito, o povo de Deus que sai de Israel e vai para o Egito, aquele povo, ele começa a se multiplicar, o povo começa a crescer, começa a se tornar numeroso, eles vão prosperando, e muitos anos vão se passando, e este povo cada vez mais forte, até que em Êxodo, no capítulo 1, versículo 10, um novo faraó aqui já está no comando. Esse novo faraó, ele já não conhece mais nem quem é José. E ali eu também fico me perguntando, será que o povo fez a diferença como filho de Deus? Porque José foi um destaque. José foi um destaque no meio do caos, no meio do pecado. José foi reconhecido e ele fez a diferença. E eu fiquei, enquanto meditava nessa palavra, será que o povo deu continuidade? Porque o novo faraó já nem sabia mais quem era José. Com isso, o povo começou a perder o quê? Os privilégios que tinha. E aí em Êxodo capítulo 1, versículo 10, diz assim: precisamos ser astutos para que esse povo, para que eles não se tornem mais numerosos ainda, e em caso de guerra, se alinhem aos nossos inimigos, pelejem contra nós, e sejamos forçados a fugir do país. Um povo que tinha até então, no início, uma liberdade, aos poucos começa sendo escravizado, porque grandes estão se tornando. Esse faraó já nem sabe quem é José, começa a cortar as asinhas, começa a escravizar. O povo fica ali, queridos, 400 anos como escravo. Eles não têm terra, não têm direito e não têm liberdade. 400 anos, e o povo parece ter se acostumado, o povo parece ter se acomodado com a situação. Mas Deus tem um projeto de vida para mim e para você. Deus tem uma novidade de vida para mim e para você. Deus tem uma nova história para mim e para você. Nós não fomos feitos para viver na escravidão. Nós não fomos feitos para viver exilados. Nós não fomos feitos para viver no pecado. Deus tem uma novidade de vida para mim e para você. Deus tem uma novidade de vida. Deus tem uma nova história. Deus pode mudar o seu destino. Deus pode mudar a tua família. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. E o povo parece se acostumar. Estou dando uma pincelada aqui para você entender um pouco todo o contexto daquilo que celebramos hoje como Páscoa. Passado esse período de 400 anos, Deus se volta para o povo, chega, basta, e envia um libertador. Qual é o nome dele? Moisés. Moshe, Eres Codó. Moisés. Mesmo em meio à escravidão, o povo crescia, se multiplicava. E aí o faraó falou: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar todos os meninos aqui. Todos os meninos hebreus serão mortos. E aí Moisés nasce nesse contexto, nesse período que há esse decreto. E ali o texto, depois você lê Êxodo, tira para ler, significa saída. E ali diz que Moisés nasce nesse contexto,
em meio a esse decreto. E após 3 meses já não era mais possível escondê-lo. Então eles preparam um cesto, eles revestem esse cesto. E a irmã de Moisés, sabendo que a filha do faraó ia todos os dias se banhar no rio Nilo, então eles: vamos colocar esse cesto aonde? A gente tem aquela ideia assim, a gente durante muito tempo foi ensinado errado, né, pastor Samuel? Que a gente pensa assim, Moisés, eu sempre tive durante muitos anos aquela ideia, Jonas. Aí Moisés é colocado no rio, no cestinho, e a água vai levando, e a irmã de Moisés vai acompanhando, e a gente não lê o texto. Diz que ele foi colocado à beira, à margem do rio, sabendo que a filha de Faraó ia lá. Então Moisés é colocado à beira. Tá, se você ainda acha, tem aquela imagem do mini barquinho e Moisés surfando e a filha indo lá e pegando, está errado. Ele foi colocado à margem, à beira. E ali, a filha de Faraó vai lá. Se ela ir lá e ver uma criancinha, ela não vai matar. E então, vamos fazer isso. E deu certo. A filha de Faraó vai, vê aquela criança, pega. Aí a irmã de Moisés falou: tem uma ideia, vamos pedir para uma hebreia cuidar dele, uma serviçal cuidar dele. Quem que vai cuidar dele? A mãe dele, Joquebede. Olha só, que coisa maravilhosa. E aí, a própria mãe vai cuidar dele. E Moisés então passa 40 anos no palácio, sendo instruído em toda a ciência do Egito, que era a maior potência na época. Então ali ele vai aprendendo sobre todas as coisas. Vou ir resumindo aqui, que daqui a pouco a Silvia, cadê a Silvia? Está doida para levantar a plaquinha para mim. E eu falei para ela: você não vai levantar, porque você não levantou o pastor Samuel. E eu sou ciumento. Brincadeiras. Então 40 anos se passam, até o momento de Deus falar assim: basta, vocês já estão 400 anos como escravos. No começo a vida era boa, mas agora vocês são escravos. Então Deus prepara esse libertador, Moisés. 40 anos Moisés está no palácio, sendo criado ali em toda a ciência, em toda a inteligência. E aí Deus diz: basta. E aí Moisés então é escolhido para libertar esse povo. Moisés, ele tenta por diversas vezes fugir desse propósito, dessa missão. Moisés tenta de diversas maneiras fugir desse propósito de Deus. E aqui, após esses 40 anos, Moisés começa a ficar indignado com o sofrimento do seu povo. E ele começa a ver um egípcio maltratando um povo dele. E aí em um dos episódios ele mata, ele assassina um egípcio. E ele, passado um período, ele vai querer repreender. E um próprio hebreu fala assim: ué, você matou um cara e está falando o quê? Moisés fugiu. Então Moisés, ele vai, foge, mata um egípcio, foge para Midian. E aí olha só, a história é maravilhosa. Ele está em Midian. Aí as filhas de Reuel estão lá cuidando dos animais, apacentando, e vem um homem mau e tenta contra elas. Aí quem que entra para defender elas? Moisés. Defende, cuida dos animais, alimenta. Aí Reuel fala: esse é o cara, hein? Aí vou te dar uma filha. Aí separou uma filha, Zípora, e vai casar com ele.
casa, tal, tudo certo. Mais 40 anos em Midian. Olha só, o Deus da história. 400 anos escravo, 40 anos Moisés sendo instruído, 40 anos agora ele ali em Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro. E aí Deus se apresenta e fala: agora você vai libertar o meu povo. E você conhece a história. Não, quem sou eu? Não tenho condição de falar, eu sou pesado de boca e tal. E Moisés tenta a qualquer custo fugir, dá desculpas esfarrapadas para Deus. Faz assim, ó. Faz aí assim. Cola. Grave isso aí, aprendi com o pastor Antenor. Desculpa para Deus não cola. Não cola. Não adianta você querer dar desculpinha. E Moisés tenta colocar uma série de situações, mas não cola. Então Moisés se apresenta ao faraó. E faraó com o coração endurecido. E aí nós vemos ali, Deus não estava tratando neste momento com o faraó, estava tratando com Moisés. Ele é ali: deixa ir o meu povo, e faraó não deixa. E ali você em Êxodo, você vai começar, eu quero que você leia depois, você vai ver sobre a questão das pragas. E aí 9 pragas acontecem. Essa 9ª praga foi a escuridão por 3 dias e 3 noites, a fim de mostrar um Deus poderoso, a fim de mostrar um Deus capaz de mudar a história. Como eu já disse aqui, um Deus capaz de mudar o destino de uma nação. Um Deus que não nos fez para ser escravo, mas para sermos filhas e filhos do Rei. Um Deus que nos traz novidades de vida. Um Deus que muda a nossa história. É um Deus que quer tirar, querido, você dessa escravidão, de todo o peso. Porque nós carregamos muitas vezes um peso que não é nosso. Nós carregamos um peso que não é nosso. E é interessante que lá nos evangelhos Jesus declara: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus está falando: eu quero dividir este fardo com você. Você não foi feito para viver nessa condição. E aí por fim nós chegamos na 10ª praga, que é onde a Páscoa é instituída. Essa ressurreição de Jesus, essa morte e ressurreição de Jesus no 3º dia, ela teve um início aqui. E Páscoa, querido, no hebraico ele vem de Pesach, que significa passagem. E olha só que interessante, que quando eu paro para pensar em passagem, passagem do quê? E naquele contexto era a passagem da escravidão para uma liberdade. Era a passagem, era o ponto crucial, era o ponto perfeito para você passar. Olha, aqui é escravidão, mas agora estou passando para a liberdade, para a novidade de vida, para um novo tempo, um tempo de alegria. E aí Êxodo capítulo 12, eu vou ler com você. É quando Deus institui e diz que como deveria acontecer. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Diga aí, cordeiro. Tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa. Já vemos comunhão aqui. Conforme o número de almas, e cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro.
O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Um macho de 1 ano. Deus dá todas as instruções. O qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Por isso que eu não sou vegano. Está falando, é assado, é a carne, assado. Certo, pastor Samuel? Está de acordo? Não posso falar besteira aqui. Está falando. Então não tem aqui. Não sou vegano. Então, e diz lá, ó, assada no fogo, com os pães asmos ou sem fermento, com ervas amargosas e comerão. Daqui a pouco eu falo. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com as suas fressuras. E nada dele deixareis até amanhã. Olha, Deus de fartura. Vocês vão comer bem, não deixa nada. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e os comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Queridos, que coisa maravilhosa aqui. Deus aqui nos dá instruções poderosas aqui, de como tudo deveria ser feito. E nós poderíamos falar muito tempo aqui sobre cada elemento, sobre cada símbolo aqui representado. E eu destaquei alguns aqui, que uma das coisas mais importantes aqui é que um cordeiro puro, perfeito, deveria ser separado. Esse cordeiro seria morto. Esse cordeiro, querido, muitos, há milhares de anos, já estava apontando para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que iria tirar o pecado do mundo. Note, há 1500 anos antes, Deus já estava com um projeto estabelecido. Ele institui aqui a Páscoa, apontando para Jesus. Um outro elemento aqui muito interessante, o sangue que nos aponta para a cruz de Cristo, o sangue derramado, o sangue de um inocente sendo derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da morte eterna. Interessante que algo eu achei fascinante, fazendo algumas pesquisas, segundo algumas lendas, diz que Deus instrui a passar o sangue nos umbrais, nos batentes das portas, porque há algumas lendas que diz que as religiões pagãs faziam escritas imagens nos umbrais, significando proteção. Religiões pagãs faziam escritas ou desenhos ou alguma decoração. Era algo ritualista que poderia protegê-lo
protegê-los contra as pragas. Queridos, Deus, conhecedor de todas as coisas, olha o que Ele instrui o povo: o sangue vai ser colocado nos umbrais. Somente o sangue do Cordeiro. Ontem eu falava com isso com o Sérgio, eu comecei a chorar. Somente o sangue do Cordeiro pode nos livrar de toda maldição. Somente o sangue do Cordeiro pode perdoar os nossos pecados. Somente o sangue do Cordeiro pode nos salvar. Somente o sangue do Cordeiro pode nos trazer de volta à vida. Não há, queridos, não há misticismo nenhum. Não é deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Não é deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é tirar o versículozinho da promessa, a caixinha da promessa. Não, o que vai fazer a diferença na nossa vida é o sangue do Cordeiro. É eu ter a marca da promessa. Não basta eu ter a promessa. Não basta você ter a promessa, eu preciso ter a marca da promessa. E a marca da promessa é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Ah, queridos, o sangue apontava para a cruz, os batentes das portas, o nosso coração, o anjo da morte, o julgamento de Deus. O anjo da morte representando o julgamento de Deus. Há um Deus que vai julgar as nações, vai julgar aquele que tem o sangue, aquele que tem a marca, daquele que não tem a marca. Não se engane com isso. Fala aqui sobre as ervas amargas. Esse cordeiro com ervas amargas não combina. Mas era para eles lembrar de todo o sofrimento. Aquelas ervas amargas, para eles lembrar de um Deus da Páscoa, da passagem. Era para eles lembrar todos os dias. Um Deus que fez essa passagem, que transportou eles do império das trevas para o reino da sua luz, que transportou eles da escravidão para uma liberdade, que transportou eles da morte para a vida. Assim como Romanos, Paulo vai declarar: e Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor, para o reino da sua luz. Então nós vemos aqui algumas instruções. Estamos finalizando, mais uma hora. Toda essa história, para chegarmos nos dias de hoje. Falamos da queda, Gênesis 3. Pecado entrou, morte entrou, condenação entrou. Esqueci que eu tenho esse microfone, desculpa. Eu tossi aqui. E aí, Deus elabora o plano. E vai se passando. José se torna um governador. Permissão. O povo que está, a terra está em fome, peste, miséria. Agora o povo se estabelece no Egito, na maior potência. Se tornam grandes, numerosos, multiplica. Muitos anos, 400 anos. Deus fala: chega, vou trazer um libertador. Olha só. Aí Moisés, 40 anos instruído, 40 anos em Midian. Ele vem. Aí Deus institui aqui a Páscoa. Durante toda essa história, vemos como o povo cresceu, como Deus estava com ele. Nós vemos aqui agora um cordeiro perfeito, um sangue vertendo. E aí, para finalizar, esses 3 pontos que celebramos hoje. A Páscoa que nós celebramos hoje, neste dia de domingo, nós precisamos entender. Vou finalizar dizendo que, queridos, o que precisamos comemorar: primeiro, Jesus foi o cordeiro morto para a remissão dos nossos pecados. Você precisa entender isso, que a Páscoa não é o coelhinho, na Páscoa não é o feriado que nós vamos comer bacalhau,
que na Páscoa não é o dia que nós vamos pensar só em chocolate. Hoje faz parte da cultura, não há pecado nenhum isso. Pode comer, pode trazer para os pastores. Milka, Ferreiro, Alpino, os bons. Moranguete não. Da queimação. Tá? Você pode comemorar. A Roseli sorriu, acho que ela comprou alguma coisa para o pastor. Comprou não? Mas o que nós precisamos ter como certeza é que Jesus foi esse cordeiro. Jesus foi o cordeiro para a remissão, e nós vimos lá atrás o que é redimir. E é interessante que a palavra também vai dizer assim, olha só o plano de Deus. Como por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem era este? Adão. Por um homem deveria sair, mas um homem reto, justo, que nele não se encontrasse pecado. Vieram reis, profetas, juízes, ninguém foi capaz. Então Jesus, queridos, Jesus foi o Cordeiro de Deus. Jesus foi o Cordeiro morto. Jesus foi o Cordeiro morto. Mas isto apenas não é suficiente. Sabe por quê? Porque no budismo, o Deus Buda também morreu. No islamismo, o maior dos profetas dele, Maomé, também morreu. Hare Krishna morreu. Não sei quem morreu. Mas quem foi o único que ressuscitou? Jesus. Jesus. Então não basta o cordeiro ser morto. Segundo ponto, só tem mais um, tá? É que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, é o tema desta palavra. Tragada foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vida. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 54 vai nos dizer, e o 55 nos diz, o 54 diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Onde está o teu agrião? Onde está o teu poder? Onde está a morte? A tua força? Onde está o inferno? A tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. E eu quero que você celebre nesta manhã, porque Jesus morreu, mas não apenas isso, Jesus ressuscitou, e Ele vivo está entre nós. Tragada foi a morte pela vida, pela vitória. Jesus venceu a morte. A morte não pôde detê-lo, querido. Numa sexta-feira, Ele é crucificado pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Isaías 53 já dizia isso. Ele foi moído, Ele foi transpassado pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Ele foi moído. Mas diz que como uma ovelha muda, Ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca, como uma ovelha muda. E não foram os judeus que o mataram, não foram os gentios que o mataram, não foi Pilatos que matou, não foi Herodes que matou, não. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho. Deus o Pai enviou o Deus Filho para morrer naquela cruz, para pagar o preço que eu e você não poderia pagar. Então Jesus venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu vi um trecho aqui do Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, que a morte é descrita na Bíblia como o rei dos terrores.
é o último inimigo a ser vencido. Ela traz dor, a morte, traz sofrimento a todos. Suas mãos álgidas apanham a todos, por causa do pecado, como já dissemos. Ela entrou no mundo e passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a morte é um sinal da igualdade na equação da vida. A morte bate na porta de ricos, bate na porta de pobres, bate na porta dos intelectuais, bate na porta daqueles indoutos, de velhos, de crianças. Ninguém escapa dessa implacável morte. Mas a grande notícia que ecoou do túmulo de Cristo é que a morte foi tragada pela vida. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o seu agrilhão, matou-se e triunfou sobre ela. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Se pelo primeiro Adão a morte arvorou a sua bandeira para todos os homens, pelo segundo Adão, Jesus Cristo, o nosso Senhor, a imortalidade desfralda seu estandarte. Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluias. E tem mais uma, que também não menos importante. Não basta Jesus ser morto, Ele ressuscitar e nós estarmos aqui. A terceira e último ponto que celebramos nessa Páscoa é que Jesus voltará. Jesus voltará. E eu te digo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A história não caminha por acaso para um fim trágico. Não. Onde as forças do mal prevalecem. Não. Ao contrário, caminhamos para um final de glória, quando o Cristo, vivo, vitorioso, voltará com grande glória e poder para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinar para sempre com a sua igreja. Cristo voltará pessoalmente, fisicamente, audivelmente, visivelmente. A palavra diz que todo olho o verá. Todo olho o verá. Todo olho. E ele virá acompanhado de hostes celestiais, aos sons de trombetas. E naqueles dias, os mortos em Cristo, os nossos irmãos que já partiram, os que já morreram, ou não mais, como aceitaram a Cristo, aqueles que dormem, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Assentar-se-ão no trono e julgará as nações. Aquele cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, onde também estará escrito o falso profeta, o diabo e a própria morte. A igreja, a escrava resgatada, a noiva do Cordeiro, entrará para festas nas bodas e exaltará para sempre aquele que nos amou e que pelo seu sangue nos comprou para Deus. Ele está voltando. Ele voltará, querido, para buscar a sua noiva. Se coloque em pé, feche teus olhos. Apague aquelas luzes do fundo. Senhor, tragada foi a morte pela vida, Pai. A morte não tem mais poder sobre nós. Ela não tem mais poder sobre aqueles que professam a Cristo como único e suficiente Salvador. Senhor, somente o Senhor pode proporcionar, Senhor, a vida. Porque ainda aqueles que morrem em Cristo
diz que eles estão dormindo no Senhor. Eles ressuscitarão primeiro quando o Senhor voltar. Ah, Senhor, e participarão de uma grande festa, Pai. A Páscoa, Senhor, é muito mais do que esse mercado comercial prega. É muito mais do que peixes. É muito mais do que chocolates. Na verdade, isso são invenções humanas. Ah, Senhor, para nós a verdadeira Páscoa é o Cordeiro que foi enviado. É o Cordeiro que derramou sangue. E quando eu aceito o sangue desse Cordeiro, Senhor, a morte não pode me encontrar mais. Senhor, quando o anjo da morte vier, quando o julgamento vier, Senhor, eu estarei marcado. Eu terei a marca da promessa. Eu terei, Senhor, na minha vida o sangue do Cordeiro que foi vertido, porque eu creio que Jesus é o único e suficiente Salvador, que não há nenhum outro entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o reto, o justo. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos nesta manhã, ó Pai, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Pai. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Deus, e o Senhor vivo está entre nós. Aleluia, nós vamos celebrar ao Senhor. Enquanto isso, eu quero convidar você a já ir refletindo aí no seu lugar. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não o declara como único e suficiente Salvador, eu não estou te chamando para fazer parte de uma comunidade evangélica, não. Eu estou te convidando a ter o teu nome escrito no livro da vida, a confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, a confessar Jesus como o único e verdadeiro Deus. Vai refletindo aí no seu lugar. O Espírito Santo vai falando com você aí onde você está. Quando o céu se dobra para receber Jesus, o grande Rei, Rei dos Reis, dobro o meu coração, para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei, aleluia.
separava já não nos separa mais. Nós temos o livre acesso com Deus. Eu não preciso mais de intermediário. Eu não preciso mais me achegar a Deus por meio de um santo. Eu não preciso mais me achegar a Deus por meio de um ritual. O véu que separava já não separa mais. Hoje você tem acesso diretamente com Deus. Ah, Jesus, nós celebramos. Porque é o terceiro dia. Você ressuscitou. Todos com os olhos fechados. Comece a glorificar, agradecer a Deus. Agradeça a Deus, porque Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. E eu queria fazer um convite a você, que talvez ainda não entregou sua vida a Jesus. O sangue do Cordeiro precisa estar na porta do teu coração. O sangue do Cordeiro. O anjo da morte um dia virá. E o sangue, eu preciso ter a marca. Não basta eu ter a promessa. Eu preciso ter a marca da promessa. E talvez você ainda não fez isso. Todos estão com os olhos fechados. Não queremos expor. Embora eu entenda que entregar a vida ao Senhor Jesus não é nenhuma exposição. Pelo contrário. É um motivo de honra, de glória, de festa. Eu queria saber se alguém aqui nessa manhã que ainda não fez. Como eu disse, nós não convidamos você para ser um avivaiano, embora esse é o desejo, embora essa é uma alegria nossa, mas eu estou te convidando para pertencer a Jesus, para você levantar as suas mãos e dizer: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque um dia eu quero que o Senhor me chame pelo meu nome. Alguém aqui nessa manhã, dê um sinal com a sua mão, aonde você estiver. Dê apenas um sinal, é apenas um gesto, é apenas uma atitude. A gente dá um passo e Deus dá 5 na direção. A gente dá mais 1 e Deus dá mais 10 na direção. Mas o primeiro passo é meu. Ou alguém que talvez parou no meio do caminho, talvez começou uma carreira, mas as dificuldades, os obstáculos foram tantos e você talvez parou no meio do caminho. Alguém aqui nesta manhã, dê só um sinal com a sua mão e nós vamos orar. Aí onde você está? Alguém? Pai, nós louvamos o teu nome. Alguém aqui nesta manhã, o Espírito Santo insiste em convidar. Não é para amedrontar, assustar ninguém, mas o amanhã não me pertence. O amanhã não pertence a nós. O amanhã não pertence a nós. E ao homem foi dado o direito da escolha: vida eterna ou morte eterna. E talvez você diga: eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço coisas erradas, eu não adultero, eu não faço isso, eu não minto. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Eu executo as obras porque eu tenho fé. Eu executo, eu faço as boas obras porque eu tenho fé. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. É a última vez que eu convido você. Alguém nesta manhã só deu um sinal. Pai, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos nesta manhã, porque a tua palavra foi pregada. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o verdadeiro sentido da Páscoa possa estar guardado em nosso coração. O Senhor foi o Cordeiro, o teu sangue foi a cruz. Ah, Senhor, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Obrigado, Senhor, obrigado.
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluias. Jesus, Vamos dizer isso? Tem Jesus. Ele prometeu fazer isso. A morte não pôde detê-lo. vem Jesus, Maranata, hora Ele já pagou o preço. Agora é só aguardar esse dia. Aguardar esse dia com muita expectativa. Onde está a morte? Onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Onde está, inferno, o seu poder? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E você pode estar com a esperança renovada nessa manhã. Ficar com ela, permanecer com ela. um dia voltarás Do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que hoje muitos não estejam presentes, temos bastante pessoas na igreja, né? Eu acho que o pessoal mais daquele lado vem mais do que do pessoal do lado de cá, né? O pessoal daqui faltou mais, no meio também faltou, mas aqui está quase todo mundo aqui na igreja hoje, né? A gente estava com uma expectativa de que o pessoal aqui da igreja, sabe? Eles são viajadores, é isso? Glória a Deus, Né? Deus tem dado a graça para eles, né? Tem abençoado. O pastor William até falou um tempo desse daí, lembrando aqui da Margareta, que é uma missionária, né? E a Margareta falava assim: tem um problema com o crente, né? É quando o crente fica rico. Que aí o crente fica rico, ele tem aí que cumprir, né, as suas agendas, uma viagem para lá, uma viagem para cá, uma viagem para colar. Mas nós estamos aqui, ainda que uns estejam viajando, a gente tem prestado atenção que há um revezamento, 2 por 2. A Silvia estava até falando aqui que ela vai revezar no próximo feriado, Silvia, né? A gente precisa combinar aí, gente. O negócio é o seguinte, ó, vamos revezar. Vai ter um feriado, você vai, você fica, tá bom? Pode ser assim? Hã? Não, né? A gente vai quando dá certo, não é isso? Não é certo? Amém? Dá uma olhadinha a pessoa que está ao seu lado. Fala: você veio. Que bom que você veio. Fico feliz com a tua presença aqui. Pergunta aí se domingo que vem ele vai estar aqui também, ela vai estar aqui. Pergunta aí. Hã? Quarta? É quarta-feira, né? Só que antes do domingo tem quarta-feira, certo? Concorda comigo? Que hoje é domingo. Aí vem segunda, terça, quarta. Então quarta é antes do domingo, não é depois do domingo. Desse domingo, né? Então quarta-feira nós estaremos reunidos aqui com as nossas casas de oração. Ok? Cadê as casas de oração? Vamos dar um brado de casa de oração aí, bem? Espera, vamos organizar esse negócio aí, vai. Então, vamos dar um brado de casa de oração. Vamos lá, 1, 2, 3. Se você que não gritou, é que você não está numa casa de oração, mas tem bastante gente participando da casa de oração. E nós fazemos aí um convite a você, procurar uma casa de oração, quero participar, vai lá ver como que é. Nós iniciaremos nessa semana um estudo novo, tá? E aí eu já vou até pedir para você começar a ler. Começar assim, você começa e já termina rapidamente,
Então, abra sua Bíblia, Evangelho segundo João, capítulo 14, 15 e 16. Você vai ler esses 3 capítulos, vai ler de novo, vai ler de novo e vai ler de novo. Vai ler de novo, né, Felipe? E lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. Até que você... Se você decorar, beleza. Só que não adianta decorar, sabia? Tem que entender. É preciso entender. E nós estamos nas nossas casas de oração, trabalhando, nos esforçando, para a gente conseguir entender melhor as Escrituras. Certo? Quem ama as Escrituras aqui? Ama mesmo? Tem certeza? Tem lido? Está aberto no Salmo 91? Não? Né? Esse negócio tem Bíblia até empoeirada em cima da estante. Bíblia é para ler. Nós precisamos ler. Nós precisamos nos aprofundar. Não é só ler. É preciso estudar. É preciso permanecer. É preciso não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Porque aí o negócio funciona. Ela se torna viva para você. Então dá uma olhadinha agora. O pessoal não gosta muito disso, mas a gente aqui vai. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você está lendo a Bíblia? Fala para ela: vamos ler essa semana? Inclusive dá para ela o endereço aí, João 14, 15 e 16. Vamos fazer isso, gente? Bora! Sabe, se você fizer isso, quando a gente for estudar, ou quando alguém ministrar, e você ouvir a pregação, vai ficar muito mais fácil. E aí a revelação vai vir. É diferente quando você, nossa, nunca ouvi falar disso. Lógico, nunca leu, né? Mas você que é crente, pelo jeito está todo mundo crente aqui, porque ninguém quis aceitar Jesus hoje. Né? Então todo mundo crente, é isso? Amém? Então, você tem que ler a Bíblia. Certo, irmão Camilo? Ler e obedecer. Né? Está obedecendo a Mãe Carmen? Né? Tem que obedecer. Né? Irmão Camilo, melhor do que sacrificar é obedecer. Certo? Obedece que vai dar tudo certo. Vamos agradecer a Deus? Tem aviso aqui. Aí agora, Ronaldo? Sábado que vem? É isso? Conviver, olha lá, A2, a força de uma família unida transforma. Vamos ler de novo aqui. A força transforma o mundo. Não há família sem um casamento sólido, estruturado. Não há, sabia? Então, é necessário que seja estruturado o casamento. Então, nós estaremos A2 aqui, certo? Ok? Entendeu o negócio aí? A2. Rosângela, certo? Você faz uma videochamada, coloca do lado aqui, ó. Ele fica ali com você, né? Pelo menos em espírito, ok? Mais alguma coisa? Vamos agradecer a Deus? Vamos orar? Ore um pelo outro. Abençoe a vida do seu irmão. Pai, nós te louvamos neste dia. Graças te damos por mais uma vez podermos estar na tua presença. Termos onde nos reunir. Termos irmãos com quem nos reunir. Com quem cantar. Com quem, ó Deus amado, compartilhar. Temos uma igreja onde a palavra é pregada. Nós somos expostos à palavra. Somos ministrados à palavra. Nós, ó Deus amado, temos a Ti, que é o mais importante. Temos a paz que excede todo entendimento. Temos a alegria da salvação. E temos a esperança da nossa redenção. A redenção do nosso corpo. Quando naquele dia recebermos um corpo glorificado. Para estarmos contigo por todo sempre. Louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome. E agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.